Você já conheceu alguém que parecia viver num mundo só dela, sem encarar ninguém nos olhos, sem dizer uma palavra? Agora imagine essa mesma pessoa, subindo no palco da escola, diante de todos, e dizendo algo que fez até os professores chorarem. Histórias assim parecem improváveis, mas elas existem, e são mais comuns e mais transformadoras do que se imagina. O autismo é um universo cheio de silêncios, mas também de descobertas. E às vezes, é no silêncio que mora a força que ninguém esperava. Hoje, você vai conhecer a história de uma menina que nunca gostou de falar, nunca olhava nos olhos e era vista como estranha pelos colegas e até por alguns professores. Mas bastou um momento, uma única apresentação, para que tudo mudasse. Prepare-se, porque o que aconteceu naquele palco não mudou apenas a vida dela, mudou a escola inteira. O nome dela é Elisa, 10 anos de idade, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo apressado, e um olhar que fugia do mundo. Não por falta de coragem, mas porque o mundo era, para ela, barulhento demais. Elisa vivia num universo onde sons podiam machucar, palavras muitas vezes confundiam. E o contato visual era como uma tempestade repentina, imprevisível, desconfortável, intensa demais. Para os outros ela parecia distante. Para a mãe ela era apenas Elisa, cheia de jeitos próprios, cheia de perguntas silenciosas. Na escola, Elisa passava os dias como uma sombra discreta no canto da sala. Não interrompia, não ria nas piadas da turma, não participava das rodinhas do recreio, mas também não causava problemas. Ela apenas existia, quieta, observadora, invisível. Os professores tentavam incluí-la, sim, mas havia uma distância invisível. Alguns se esforçavam com carinho, outros já pareciam ter desistido. E entre uma tentativa frustrada e outra, as semanas passavam. Os colegas mal sabiam seu nome, e muitos nem notavam se ela estava presente ou não. Mas por trás daquela presença silenciosa, havia uma mente que trabalhava incansavelmente. Elisa era apaixonada por palavras. Não as faladas, essas ela evitava, mas as escritas, essas ela devorava. Livros, cadernos, cartazes, placas, tudo o que tivesse letras ela absorvia com sede. Na biblioteca da escola, enquanto a maioria preferia os gibis, Elisa passava horas mergulhada em histórias de aventuras, reinos distantes, garotas que venciam batalhas com inteligência. E talvez, bem no fundo, ela estivesse se preparando para viver a própria história. A dificuldade nunca esteve apenas no autismo, estava no olhar dos outros. Aos olhos de muitos, Elisa era estranha. Algumas crianças sussurravam pelos cantos. Ela é esquisita, nunca fala com ninguém. Ela nunca olha no olho, deve ter medo. Mas o que parecia medo, na verdade, era sobrecarga. E o que parecia frieza, era apenas proteção. A escola, que deveria ser um refúgio, havia se tornado um território desconhecido, cheio de armadilhas sociais. Nas reuniões pedagógicas, o nome dela surgia com frequência. Alguns professores falavam com pesar, outros com frustração. Ela não responde, não interage. Não consigo saber se está aprendendo. Mas ninguém perguntava o mais importante, como ela se sentia. A mãe, Ana Paula, carregava sozinha o peso da luta diária. Solteira, enfermeira, 2 empregos. E noites inteiras tentando decifrar os silêncios da filha. Cada vez que alguém dizia, talvez seja melhor mudar de escola, seu coração se partia um pouco mais. Um dia, em meio a uma dessas reuniões escolares, um professor mais jovem disse, talvez ela precise apenas de uma chance diferente. Mas a frase caiu no vazio da sala, porque o sistema não foi feito para os diferentes. E a mãe começou a pensar o impensável. Será que seria melhor desistir da escola convencional? Será que Elisa nunca se encaixaria? Foi nessa fase, no momento mais escuro, que Ana pensou em parar de insistir. Pensou que talvez fosse melhor manter Elisa em casa, longe dos olhares, longe das comparações, longe da dor. Mas antes, ela decidiu tentar uma última vez. Inscreveu a filha em um projeto da escola que todos evitavam, um concurso de poesia. Não havia exposição direta, não exigia fala, apenas
escrever. E por algum motivo, talvez puro instinto de mãe, ela sentia que Elisa precisava daquilo. E o que aconteceu depois, ninguém jamais poderia ter previsto. A folha em branco estava sobre a mesa. Ao lado, uma caixa de lápis de cor usada, um caderno de capa azul já meio gasto pelos cantos, e um silêncio tão denso que parecia preencher todo o cômodo. Na casa simples, só se ouvia o tic-tac do relógio pendurado na parede da cozinha. Mas dentro de Elisa, havia um redemoinho. Ela olhou para a folha como quem encara um universo inteiro. Imenso, desconhecido e assustador. Não era medo de errar, era medo de não ser entendida. A professora havia deixado uma proposta simples. Escrevam sobre o que vocês sentem. Elisa não sabia exatamente como traduzir o que carregava, mas ela sabia sentir. E isso, para ela, era tão real quanto respirar. Segurou o lápis como quem segura a própria coragem. As primeiras palavras não vieram com facilidade. Eram sílabas tímidas, rabiscadas, reescritas. Mas aos poucos, quase como se alguém soprasse em seu ouvido, as frases começaram a nascer. Não eram versos rimados, não seguiam regras de pontuação, mas carregavam algo que nenhum livro de gramática ensinava: verdade. Ela escreveu como quem costura a alma, com pausas, com medo, com lágrimas contidas, mas também com leveza. Quando terminou, olhou para o papel como se visse a si mesma pela primeira vez. Não falou nada. Apenas fechou o caderno com cuidado, colocou o poema dentro de um envelope e deixou discretamente na mesa da professora antes de ir embora. Na semana seguinte, a professora responsável pelo projeto entrou na sala dos professores, com os olhos marejados e a voz embargada. Segurava aquele envelope simples, dobrado com delicadeza. Dentro, o poema de Elisa. Ela respirou fundo e, diante de uma sala cheia de educadores, leu em voz alta. Na sala cheia de vozes, eu me escondo em mim, porque o mundo é barulhento demais. E às vezes dói só existir, mas quando ninguém olha, eu desenho estrelas na minha mente, onde ninguém grita e tudo faz sentido. Por um instante, o tempo pareceu parar. Um dos professores, que sempre achou Elisa apática, desviou o olhar para não mostrar as lágrimas. Outro, que havia chamado a menina de fechada demais, engasgou antes de tentar comentar algo. Aquela sala, tantas vezes dominada por conversas apressadas sobre comportamento, boletins e dificuldades, agora estava em silêncio. Um silêncio de escuta. O impacto foi tão profundo que no mesmo dia a coordenação decidiu. O poema de Elisa seria lido no palco principal, no evento de talentos da escola. Mas surgiu a pergunta: quem vai ler? A professora pensou em convidar uma aluna com boa dicção. Outra professora sugeriu que alguém da equipe lesse para não sobrecarregar Elisa. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, uma voz suave, quase um sussurro, surgiu do canto da sala. Eu. Todos se viraram. Era ela, Elisa, pela primeira vez falando com firmeza. Não em volume, mas em vontade. O auditório da escola estava lotado no dia do evento. Pais, irmãos, alunos, professores, gente em pé, gente sentada no chão. A maioria nunca havia escutado sequer uma palavra da menina. Quando o nome dela foi anunciado, houve um breve murmúrio. Ela vai falar? Alguém cochichou. Mas ela nunca... Outro começou antes de ser silenciado por um aceno respeitoso da professora. Elisa subiu ao palco com passos pequenos, quase calculados. Vestia uma camiseta azul clara e calça de moletom. As mãos tremiam, mas os dedos seguravam o papel com uma firmeza que desmentia o nervosismo. Chegou até o microfone. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, lentamente, levantou os olhos. E por um instante que pareceu eterno, olhou diretamente para os olhos da mãe na primeira fileira. A mãe apertava os dedos no colo, com os olhos já marejados. Sabia o quanto custava para Elisa estar ali. E naquele olhar silencioso, uma troca aconteceu. Não foi pedido de ajuda. Foi um aviso. Eu estou pronta. Elisa levou o papel à frente, respirou fundo e leu. A voz era baixa, mas cada palavra saía como uma flecha precisa. O auditório inteiro parou. Não havia celular, não havia distração.
Só havia Elisa e sua verdade. Ao fim da leitura, ninguém aplaudiu de imediato. Houve um silêncio respeitoso. Um menino da turma mais nova começou a bater palmas, tímido. Logo vieram outras. E em segundos o auditório explodiu em aplausos de pé. Mas Elisa não sorriu largamente. Ela apenas respirou aliviada, como quem se permitiu existir, inteira, pela primeira vez diante de todos. A respiração da plateia parecia ter desaparecido. O silêncio era absoluto. Nem mesmo os celulares ousavam vibrar. Elisa aproximou-se do microfone, respirou fundo e, com uma voz firme, mas doce, começou a ler. Na sala cheia de vozes, eu me escondo em mim. A cada verso, os olhos da plateia se enchiam d'água. Não pela tristeza, mas pela verdade contida em cada palavra. Era como se cada frase quebrasse uma camada de preconceito, de pressa, de indiferença. Na primeira fileira, uma professora que havia dito que Elisa não participava, estava com as mãos sobre a boca, chocada. Um colega da classe, que sempre zombava do jeito dela, agora estava parado, lágrimas escorrendo sem ele sequer perceber. E no fundo da plateia, a mãe de Elisa. Aquela mulher que tantas vezes chorou sozinha no carro depois das reuniões escolares. Estava ali, com o coração acelerado e os olhos marejados, segurando as mãos no peito, como se quisesse proteger aquele momento do mundo inteiro. Quando Elisa terminou a leitura, houve um segundo de silêncio profundo. E então, veio a explosão de palmas, mas não eram palmas comuns. Eram palmas de reconhecimento, de respeito, de admiração. Elisa não apenas falou, ela tocou corações. Naquela noite, ela não foi apenas a menina que disse um poema no palco. Ela foi a menina que ensinou uma escola inteira a escutar com o coração. No fim do evento, uma fila de pessoas se formou para falar com a mãe de Elisa. Pais, professores, até mesmo o diretor da escola. Todos com algo em comum, os olhos vermelhos. E um novo olhar sobre o que é, de fato, comunicação. Na semana seguinte, o poema de Elisa foi impresso e colocado no mural principal da escola. Não como decoração, mas como lição. Uma nova formação para os professores foi marcada. O tema, ouvir além das palavras. E algo ainda mais bonito aconteceu. A escola decidiu criar um pequeno clube de expressão criativa, aberto a todos, mas inspirado por ela. Poesia, desenho, música, escrita. Qualquer forma de dizer o que sente, sem julgamentos. Elisa passou a ser convidada a recitar seus poemas em outros eventos, mas ela nunca fez disso um espetáculo. Para ela, era apenas a forma de existir no mundo. E talvez seja isso que mais tocou a todos. Ela nunca precisou ser como os outros. Ela só precisava ser ouvida no seu tempo, no seu jeito, no seu silêncio. Hoje a mãe de Elisa diz que aquele momento no palco não foi apenas uma vitória da filha. Foi uma vitória da esperança. De todas as mães e pais que se perguntam, será que um dia meu filho será compreendido? A resposta está ali. Não no barulho, mas no olhar, no respeito, no espaço que se dá para que cada um floresça, no seu ritmo. Porque o autismo não é o fim da linha. Às vezes é apenas o começo de uma nova forma de ver o mundo. E se você estiver disposto a olhar com o coração, talvez você também ouça coisas que ninguém nunca teve coragem de dizer em voz alta. Se fosse com você, o que faria diferente amanhã?